partir de hoje, desenvolvendo, por um período ali de 2 meses, uma série de mensagens denominada Nos Passos de Jesus. Com esta série, o nosso grande objetivo acima de tudo, mostrar aos irmãos, à luz da Escritura, aquilo que nós entendemos sobre nossa visão e cultura de igreja. Eu não vou ficar aqui falando a nossa igreja, isso é a cultura, não é isso. O grande objetivo é mostrar, a partir do sermão, das disposições, aquilo que nós temos pensado e sonhado como igreja e como devemos caminhar e viver. E acima de tudo isso, é mostrar aos irmãos a beleza, a excelência, a supremacia do Senhor Jesus Cristo, como aquele que é o modelo que nós devemos seguir e estamos seguindo enquanto igreja. O nosso grande objetivo é sermos homens e mulheres e comunidade que exala o bom perfume e o caráter de Cristo. Portanto, vocês nos verão, e eu não sei eu nunca pregar, e nós aqui também irão pregar, mas pregarão sobre isso, que nós estamos de fato seguindo os passos de Jesus. Mas estamos seguindo os passos de Jesus em quê? Então, cada domingo nós iremos abordar um assunto em que nós estaremos ou estamos imitando o Senhor Jesus Cristo. Um assunto que tem a ver com alguma virtude, alguma obra, algum aspecto da pessoa, da obra de Jesus, que nós somos chamados a imitar e como podemos também imitar isso. E nesta manhã, nosso grande objetivo é seguirmos os passos de Jesus em humildade. Vamos trabalhar sobre Jesus, como é que ser humilde, que nos convida a imitarmos a Ele em humildade. E Filipenses é um texto interessantíssimo para trabalhar a respeito disso. Filipenses é uma carta que Paulo escreve, estando na prisão. Não se sabe de concreto em qual prisão ele estava. Ele esperava que poderia ser solto imediatamente, mas também podia ver a ideia de ser morto. E quando Paulo escreve esta carta, Paulo escreve com muitos objetivos. E um deles era ajudar a igreja de Filipenses a solucionar um problema que havia nela com relação à questão da unidade. Havia nessa igreja uma espécie de separação. Quando lemos, por exemplo, o capítulo 4 desta carta, no versículo 2, nós vemos que Paulo apela para que haja reconciliação, haja paz entre duas irmãs no contexto da igreja. O capítulo 2, nos versos 2, 3 e 4, Paulo, por exemplo, apela aos irmãos para que eles não se apeguem à questão de partidarismo, ou então que não haja no contexto da igreja espécie de grupos que estão apenas buscando causa própria, mas que as pessoas não pensem apenas nelas mesmas, mas que pensem também naquilo que é do outro. E ele então vai chegar no versículo 4 e vai dizer, olha, vocês também não devem tratar um ao outro como se o outro fosse inferior a você, mas trate o outro como se ele fosse superior a você. E no versículo 5, que é o versículo que nós lemos inicialmente, Paulo então vai saindo daquilo que é o anúncio por algo mais abstrato em termos de doutrina, e ele vai então trazer um pequeno exemplo, algo prático, para comunicar aquilo que ele está de fato falando. É como se Paulo estivesse teorizando nos versos 1, 2, 3 e 4 do capítulo 2, e no versículo 5 até o versículo 6, ele vai trazer um exemplo prático daquilo que ele estava teorizando. Vocês devem caminhar em unidade, não devem ter partidarismo, devem tratar o outro como se fosse superior a você. Não pense apenas naquilo que é próprio de si, mas também naquilo que tem a ver com o outro. Digamos, sejam humildes. E então, depois que ele fala que devem ser humildes, ele vai mostrar, não mais apenas no discurso, mas na prática, alguém que foi humilde. Um modelo de humildade. O modelo de alguém que os irmãos em Filipos poderiam olhar e perceber aquilo que está se comunicando. Agora,
Por que Paulo está interessado que a igreja em Filipos viva em unidade? Que a igreja em Filipos caminha nessa harmonia de comunhão, de koinonia. Não viva em divisão, não tenha grupinhos, não viva, por exemplo, de forma egoísta, enquanto grupos e indivíduos que pensam apenas em si. Paulo está preocupado com isso, por quê? Porque Paulo tem a consciência de que a forma como a igreja vive, a comunhão entre os irmãos, que é essa ABD, olha para cá, deixa ela, ele é uma criança, olha para cá, esquece, deixa ela aí. A forma como os irmãos se relacionam, o amor que existe entre os irmãos em Cristo, na comunidade, a forma como nos importamos uns com os outros, o olhar para o meu irmão sendo inferior a mim, mas tratá-lo como se fosse superior, o lidar com o meu irmão não apenas pensando em mim, no meu orgulho, no meu bem-estar, naquilo que tem a ver com o meu sucesso pessoal, por exemplo, na minha autossatisfação. E pensar também nele de forma abnegada, preocupada com o bem-estar dele, com caminharmos juntos e nos amarmos de forma tão profunda que caminhamos em unidade. Porque o amor é o fundamento, é a base que nos leva a podermos caminhar em unidade. Que poderá nos levar a olhar para o meu irmão com beleza, com docilidade, com graça e não destratá-lo. Agora, por que é importante para Paulo isso? Porque Paulo sabe que esse amor, a forma como nos relacionamos, se torna, para quem está fora, para quem não é da igreja, para quem observa a igreja, uma espécie de quê? De prova sociológica de que Deus está no nosso meio. Como é que nós temos certeza de que Deus está no nosso meio enquanto cristãos, enquanto comunidade? É se a nossa vida, enquanto igreja, enquanto comunidade, é uma vida de quê? De unidade, de comunhão, de amor ao próximo, de serviço mútuo, em que nós não vivemos apenas pensando em nós mesmos como indivíduo, mas pensamos também nos outros, em que tratamos uns aos outros com humildade. Por quê? Porque nesse mundo nosso caído, decadente, em que cada um vive para si, em que as pessoas vivem buscando apenas autopromoção, encontrar uma comunidade, encontrar um grupo de pessoas que se amam profundamente, que tratam um ao outro com doçura, com bondade, com amor, com respeito, que vivem preocupados uns com os outros, isso aqui só pode ser um milagre de Deus. Isso aqui só pode ser o fato de que tem alguém aqui sobrenatural entre eles que os conduz, que os leva a viver essa realidade. Então, se nós quisermos mostrar para esse mundo que Deus está no nosso meio, que Deus é real, o mundo precisará ver o quê? Os efeitos da presença de Deus no nosso meio enquanto irmãos em Cristo, enquanto comunidade de fé. É por causa disso então que Paulo está preocupado com o quê? Com a unidade no meio da igreja. Porque a unidade no meio da igreja levará a igreja a fazer o quê? A viver como? Como aqueles que Deus está no meio deles. Entretanto, quando você lê Filipenses, o que você vai perceber? Você perceberá que há, de fato, no meio da igreja, o quê? Problemas. Há partidarismo. Há divisões. Há pessoas que talvez estão tratando os outros como se fossem inferiores a si. Há, infelizmente, uma realidade de egoísmo, de gente que pensa apenas em si. Há, no contexto da igreja de Filipe, desentendimento, atritos e possíveis brigas. É a partir disso, então, que Paulo nos encoraja. Não vamos por esse caminho. O caminho de Deus não é esse. O caminho de quem vive a vida de Cristo não é este. O caminho de quem está caminhando como seguidor de Cristo também não é esse. E o que a gente faz, Paulo? Ele responde no versículo 5. Deve existir em vocês o que é? Existem algumas versões que dizem o mesmo sentimento. Outras dizem o mesmo pensamento. Na minha diz aqui, pensamento.
Na da Gracie diz sentimento. Há outras, como a NVI diz, que haja em vocês a mesma atitude. Mas a palavra grega aqui, para esse versículo 5, que haja em vós o mesmo sentimento, atitude ou pensamento, o pensamento, a atitude ou sentimento não descreve, talvez, em plenitude aquilo que Paulo queria dizer. O que Paulo queria dizer aqui, muito realmente, tem a ver com o quê? Tem a ver com uma pequena combinação entre ter consciência do que é, saber o que é, querer fazer e fazer. A ideia não é apenas, olha, tenha o mesmo pensamento que Cristo. Porque é possível ter o mesmo pensamento e não agir conforme o pensamento. Mas também não é apenas sobre agir como Cristo. Porque é possível agir sem querer. E também não é apenas ter o mesmo sentimento, porque se for sentir, tá bom, eu senti e acabou. Não, a ideia é uma combinação entre eu sei que aquilo é correto, é bom, eu quero fazer isso e eu faço isso. Portanto, a ideia é, olha, façam, mas não só façam, queiram fazer, mas não só queiram fazer, saibam o que estão a fazer. Fazer o quê? Aquilo que Cristo fez. Cristo não só fez, Cristo sabia que era correto fazer aquilo e Cristo queria fazer. E aqui se diz que então isso aqui é o contrário daquilo que é o ser humano. O ser humano, às vezes, quer fazer o bem. E ele se vê na miséria e diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Porque ele quer fazer, mas não consegue fazer por causa do pecado. Mas aqui nós somos chamados a fazer o quê? A imitar o mestre, que sabe o que está a fazer, que quer fazer e faz o que é. Que é se tornar gente, se esvaziar. Mas aquilo que é, que Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou-se e se fez homem. E sendo homem, se fez servo. E como servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou de sobremaneira. Para quê? E deu a ele um nome sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Israel. Isso que está a falar aqui é algo que talvez foge muito da nossa realidade. Quando lemos Filipenses, os dilemas dos versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2 são os mesmos dilemas que nós encontramos na igreja dos nossos dias. Assim como tinha ali, nesses versículos, nessa igreja, divisões, tinha ali pessoas que pensavam apenas em si. Quando olhamos para a igreja nos nossos dias, hoje, nós também encontramos esses problemas. Também encontramos uma igreja que tem muita gente que vive apenas centrada em si. Que vive apenas para quê? Para viver a vida dele centrado nele. Buscando apenas aquilo que é dele e mais nada. Que não tem, por exemplo, compromisso com o quê? Com a comunhão da igreja. Com a unidade do povo de Deus. Também temos na igreja dos nossos dias o quê? Homens, por exemplo, que tratam o outro não como se fosse superior a si, mas o distrata. Nós vivemos num tempo também em que o ser humano perdeu muitas das vezes a consciência de quem ele é, de que ele é um ser limitado, pecador, com miserabilidade. E ele quer ser o quê? Ele quer ser engrandecido. Ele quer ser exaltado. Ele quer ser enaltecido. Ele quer estar num lugar em que ele é visto como alguém privilegiado, como alguém que tem algum prestígio social e vive buscando isso. Por causa disso, por exemplo, nós vemos nas igrejas pastores que têm cadeiras como se fosse um trono.
para mostrar que ele é o destaque, que ele é o diferente da igreja, que ali tem a Santíssima Trindade, talvez, ou então a quarta Trindade, ou então está ali a nossa reverendíssima, ou a sua santidade. Alguém que o foco dele é meramente o prestígio. E quando você olha para a nossa sociedade, o que você vai encontrar? Você vai encontrar essa cultura. A cultura de que águia anda com águia. Eu preciso andar com quem está no mesmo nível que eu. Por quê? Porque eu sou alguém do nível muito elevado, em termos de conhecimento, em termos financeiros, em termos de prestígio. E então vivemos numa sociedade em que a relação das pessoas é uma relação meramente de busca por algum destaque, em que se alguém poderá contribuir com isso que eu estou querendo, então eu vou me aproximar dele. Aquele que, em certa medida, tem muito pouco a agregar, aquele que, em certa medida, não vai dar muita coisa em mim, não pode andar comigo, não pode ser meu amigo. Por quê? Porque eu sou alguém um pouquinho acima da média. Eu sou alguém que está um pouquinho acima dos demais. Os homens querem ser divinizados. Os homens querem ser colocados neste lugar em que eles são reverenciados, quase que adorados. E então temos nas igrejas culto à personalidade. O reverendo chega e tem que acabar o culto, parar um pouquinho para ele entrar e temos que depois dar palavra a ele, porque se não dá palavra a ele, não pode, ele chegou. O pastor é alguém que, se deixar, nós temos que nos curvar para limpar o seu sapato e por aí vai. O homem de Deus, ele é alguém intocável, nunca pode ser, por exemplo, questionado, porque como é que você vai questionar o ungido de Deus? Então vivemos num tempo, numa sociedade, e por incrível que pareça, não é algo só dos nossos dias. Na sociedade romana e também em Filipe, o apelo à honra era algo muito comum, muito corriqueiro. Assim como é também nos nossos dias. Mas quando nós olhamos para a Escritura e olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós vemos alguém que tem ciência de quem Ele é, tem conhecimento, consciência de que Ele é glorioso, de quem Ele é, do seu poder, da sua glória. E o que Ele faz? Diferente dos homens, que querem ser divinizados, querem ser adorados, Ele se propõe a deixar essa glória que Ele tem, a deixar esse prestígio. Ele não deixa de ser Deus. Ele não deixa de ser digno a ser adorado. Ele não deixa de ter atributos divinos. O que ele faz? Ele abre mão dos direitos que ele tem de ser visto e tratado como esse ser glorioso, como esse ser elogiável, como esse ser admirável, como esse ser que você olha para ele e fica encantado por tamanha beleza, por tamanha doçura, por tamanho poder. E então ele abre mão. A Bíblia diz que ele não tem por usurpação em ser igual a Deus. Ele não se apega a isso. Em meio à igreja, a homens, a sociedades e líderes que estão apegados a posições, a status e a possíveis prestígios pessoais. O Deus que nós servimos, estamos seguindo, é o Deus que não se prendeu a isso. Jesus não tomou, a palavra usurpar aqui tem a ver com como se fosse tomar, como alguém que está roubando. Ele não se apegou a isso que ele tinha por direito. Ele não se apegou àquilo que ele tinha por dignidade. Ele decidiu abrir mão dessa glória e se faz homem. Se faz gente. Ele era Deus. A essência divina estava sobre ele e continuou sobre ele. Mas ele decidiu abrir mão de sua glória, abrir mão dos seus direitos e prestígios como o ser divino que ele era, como ele é digno de ser tratado, para se tornar gente.
E como gente, ele passou a ser chamado de bêbado, a ser chamado de comelão. Como gente, ele passou a ser chamado de endemoniado. Como gente, ele passou a ser chamado como aquele que estava blasfemando contra o próprio Deus. Como gente, ele foi destratado. Como gente, ele foi tão comum, mas tão comum, que se alguém olhasse para ele no meio de tantas outras pessoas, não teria diferença nenhuma. Tão comum que se Jesus nascesse em Angola e tivesse aqui no nosso meio, sem ele falar nada e fazer nada, ninguém olharia para ele como um ser especial, porque sua beleza, sua aparência era a aparência de um cidadão normal. Só que esse ser que você, como ser humano, olharia para ele e não veria nada encantador, é um ser divino que, na sua essência divina, os anjos, olhando para ele, não podiam se calar de tanta beleza, de tanta excelência, de tanto poder, de tão santo que a adoração era obrigatória. Mas ele abre mão desse direito que ele tem, esse privilégio. Para quê? Para ser um simples homem. Se você olha para ele, não tem encanto algum. Se você olha para ele, é como um Israel da vida. Simples. Alguém que come arroz com feijão e frango apenas. Você olha para ele e quando faz alguma coisa, os homens ainda o maltratam. Os homens ainda o distratam. Jesus se faz gente. Só que